Fala galera, eu sou o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Futeboxing aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo e faça isso agora mesmo. Aproveite também para já ir deixando o like. Como é de praxe aqui no canal, hoje é dia de análise. E uma análise daquelas que eu tenho certeza que muitos de vocês estão curiosos para poder saber um pouquinho mais sobre essa chuteira e também ter uma visão um pouco mais detalhada sobre ela. Essa chuteira que nós temos aqui hoje, quando ela foi lançada, ela causou um rebuliço danado no mercado e muita gente achou que o Neymar ia utilizá-la quando saiu da Nike para ir para a Puma. Só por aí vocês já mataram qual chuteira nós teremos aqui hoje. Eu tenho uma Puma Ultra 1.1 do Eclipse Pack. A Puma Ultra foi lançada em agosto do ano passado e chegou com a árdua missão de substituir a excelente Puma One, que contava com um excelente couro de canguru e um material sintético no seu cabedal, e também trazer de volta a velocidade que a Evo Speed possuía. Inclusive, essa foi o principal slogan da marca quando eles lançaram a Puma Ultra, The Speed is Back, ou a velocidade está de volta. E quando a gente fala em velocidade, uma chuteira rápida, a gente logo pensa que é uma chuteira leve. E de fato, nas mãos essa daqui é uma chuteira realmente muito leve. E na hora que a gente coloca ela na balança, a gente verifica aí o peso de 164 gramas, a gente fica realmente muito impressionado. Porque hoje em dia é muito difícil a gente conseguir encontrar uma chuteira tão leve quanto a Ultra, mas que reúna uma boa durabilidade e também um excelente conforto para os nossos pés. Por falar em durabilidade, a Puma já até lançou a segunda geração da Ultra. Ela não muda em nada esteticamente e nem na sua estrutura. Eles conseguiram melhorar apenas a durabilidade da chuteira. Para poder falar isso, para poder especificar quanto tempo essa Puma Ultra 1.1 irá durar, só a gente utilizando ela e com o tempo para poder falar sobre isso. Mas se a Puma conseguiu fazer com que ela durasse um pouco mais e até mesmo lançou uma segunda geração para ela, tá diferenciando um pouco essa questão de durabilidade, a gente pode ter certeza que a durabilidade dessa Puma Ultra 1.1, a de primeira geração, ela deve ser sim um pouquinho menor do que as suas principais concorrentes aí do mercado. Muito desse baixo peso que a gente encontra aqui na Puma Ultra se deve ao seu leve cabedal. Esse cabedal ele é feito a partir do Matrix Evo Technology. O Matrix Evo Technology ele é formado a partir de outros três materiais, que é fios de aramida, os fios de carbono e os fios de poliéster. Os fios de poliéster é aquele que dá o tom mesmo do cabedal, que é o material mais têxtil que nós temos aqui. Enquanto isso, nós temos o fio de aramida, que ele é aplicado nas laterais da chuteira para poder fornecer um travamento ideal para os nossos pés e, segundo a marca, também para impedir que o cabedal se estique ou se expanda demais com o passar do tempo. Então ele vai dar aí um pouco mais de durabilidade ao ajuste da chuteira. Enquanto os fios de carbono é aplicado aqui por toda a parte de cima da chuteira para poder fornecer aí uma melhor proteção para o cabedal sem aumentar demais o peso. E também, segundo a marca, os fios de carbono vão fornecer aí um apoio ideal para os nossos pés na hora da corrida para a frente. Nós temos aqui também o Evokinit, que já é um material mais conhecido aí do pessoal, do público em geral mesmo, que gosta aí de uma chuteira da Puma. O Evokinit está aplicado aqui na língua da chuteira e em todo o seu colarinho para poder fornecer também aí um melhor conforto para os nossos pés nessa região da chuteira. Temos aqui uma outra tecnologia que também é aplicada no cabedal da chuteira. Se trata aí do Grip Control Pro. Para quem já viu o meu vídeo sobre a Puma Ultra 1.3 para o seu site, viu que eu falei um pouquinho lá do Grip Control Pro. Esse Grip Control Pro ele é aplicado aqui em todo o rodapé da chuteira, a gente pode falar assim, pode brincar um pouquinho assim. Tá aqui a sinalização da tecnologia, mas eu não sei se vocês vão conseguir ter uma visualização de onde ele está sendo aplicado aí pelo vídeo. Porém, ele é aplicado justamente aqui onde eu estou sinalizando, bem aqui nessa pontinha da chuteira, e vai contornando toda a chuteira, passando bem aqui na parte de baixo dela. Então temos essa tecnologia que serve para poder fornecer aí um melhor controle de bola, já que nessa região é realmente bem mais pegajoso
do que no restante da chuteira, onde a gente tem mesmo um Matrix Evo Technology praticamente aqui exposto mesmo. Praticamente não, é onde ele está realmente exposto em toda a chuteira. Esse Grip Control Pro apenas aqui nessas pontinhas aqui bem no rodapé da chuteira, como eu falei agora há pouco. Uma curiosidade é que esse Matrix Evo não é nada exclusivo da Puma. Matrix Evo é uma empresa francesa que fornece esses materiais para outras empresas produzirem os seus tênis. Então outras marcas que utilizam essa tecnologia também aplicam elas em outras modalidades. Mas é a primeira vez que a gente encontra esse tipo de tecnologia, esse tipo de cabedal em uma chuteira de futebol. Não menos importante do que o cabedal, que também ajuda a diminuir e muito o peso da chuteira, ou até aumentar em alguns casos, né? Nós temos o solado. Aqui na Puma Ultra nós temos o novo solado Piba Speed Unit, que é formado a partir do Pibex. Esse que é um material bem leve e que serve para poder ajudar a deixar, nesse caso aqui, a chuteira mais leve. Se a gente for comparar com a Puma Ultra, nós temos um solado muito mais agressivo, onde ele mescla travas longitudinais aqui no calcanhar e do meio pé com travas chevron aqui na parte da frente da chuteira. A gente tem aqui esse solado dividido em duas cores para poder passar aquela impressão de solado dividido, que é meio aí que virou uma moda de uns tempos para cá, de fazer aí um solado um pouco dividido para poder dar aí um visual mais bacana para a chuteira. E aqui, apesar disso, nós temos uma placa única mesmo, nada de solado dividido, é apenas o visual da chuteira. Nós temos aqui também algumas micro travinhas aqui ao redor das chuteiras no meio pé para frente, para poder, segundo a marca, oferecer aí uma tração final para a nossa chuteira. Então na hora da corrida, para que a gente termina de pisar e já está arrancando, essas micro travinhas aqui vão servir para poder segurar os nossos pés no chão, não deixando que eles se escorreguem na grama. Mas falando sinceramente aqui, eu acho muito difícil que essas travinhas vão fornecer esse tipo de tração final. Aqui eu acho que está muito mais no campo da estética do que no ganho de performance da chuteira. Já aqui na área do calcanhar nós temos o contraforte externo, que é bem rígido aonde ele é aplicado, mas é bastante maleável aqui na parte de cima aonde ele não está presente. Já aqui na região do tendão de Aquiles nós também temos uma boa flexibilidade, o que não deve nos oferecer nenhum tipo de incômodo nessa região. Já aqui na parte interna o revestimento é feito a partir de uma camurça sintética e também tem um bom acolchoamento, o que vai favorecer ainda mais o conforto nessa região. Já a palmilha recebe a mesma tecnologia Nanogrip que é aplicado, por exemplo, na Future Z. Esse Nanogrip Technology é um revestimento que fica aqui na parte da frente da palmilha e que vai favorecer aí o travamento dos nossos pés dentro da chuteira. E de fato ela tem aqui um toque um pouquinho mais áspero, um toque um pouquinho mais pegajoso para poder deixar mesmo os nossos pés mais presos dentro da chuteira. Aqui na parte de trás nós não temos nada de que seja um pouco mais significante para poder fornecer qualquer travamento ou fornecer um conforto maior para os nossos pés. Porém, a densidade de espuma que a Puma colocou nessa palmilha é uma densidade muito boa, o que vai favorecer o conforto e vai ajudar a diminuir a pressão das travas sobre os nossos pés. Agora que vimos tudo que essa chuteira pode oferecer tecnicamente, vamos passar para o on-fit. E a primeira coisa que me veio à cabeça na hora que eu calcei a Puma Ultra foi como ela é uma chuteira confortável. Mas ao mesmo tempo que é uma chuteira confortável, também é uma chuteira um pouco mais espaçada, uma chuteira um pouco mais larga. Vocês podem notar aqui na região dos cadarços como o EvoKnit está praticamente unindo o lado direito com o lado esquerdo, porque eu tive que apertar bem a chuteira para poder fornecer aí para mim um ajuste um pouco mais preciso para os meus pés. Se não fosse isso, se não tivesse os cadarços, essa chuteira ia estar muito mais larga nos meus pés e dentro de campo meus pés iam ficar sambando dentro da chuteira. Então o ajuste só foi permitido por conta mesmo dos cadarços e porque eu tive que apertá-los bem. Fora isso, a chuteira está completamente excelente nos meus pés. O comprimento também é muito bom. Nesses casos de uma chuteira um pouco mais larga, a gente costuma aí ter o hábito de avisar a vocês de estarem descendo um número ou descendo meio número que seja. Mas aqui o comprimento está perfeito nos meus pés,
está excelente tanto nos dedos quanto no calcanhar. Então no comprimento não tem sentido de eu avisar a vocês para poder descer algum tipo de numeração quem tem aí os pés de médio para estreitos, como é o meu caso, já que o comprimento está excelente. O negócio mesmo que pega aqui é apenas que a chuteira é um pouco mais larga, vai favorecer aí quem tem aí, como eu falei, os pés um pouquinho mais largos mesmo. Eu calço 41 brasileiro, 27 centímetros e meio 9 americano. No caso da Puma, lá no site você vai encontrar o 40,5, que corresponde a 27 centímetros e meio. É que a numeração da Puma é um pouquinho diferente do que a gente está habitualmente acostumado, tá? Então na Puma seria 40,5 brasileiro, 27 centímetros e meio e 9,5 americano. Eu recomendo a numeração regular, mas é bom aí quem tem os pés um pouco mais estreitos experimentar a chuteira antes. A Puma finalmente conseguiu subir o nível das suas chuteiras, seja com a Future Z, seja com a nova Ultra, e também trouxe de volta todas aquelas lembranças da Puma Evo Speed, uma chuteira leve que consegue oferecer conforto, durabilidade e além disso é carregada de tecnologia, mas também sem perder aquele ar de uma chuteira bem clássica, de uma Speed Boot bem clássica lá dos anos 2000, do início dos anos 2010, lembrando mesmo a Evo Speed, como mostrei há pouco no vídeo. Então é realmente uma chuteira muito bonita. Além disso, ela consegue atingir um público aí que ficava meio que carente das Speed Boots, já que as Speed Boots das outras marcas têm aí um ponto bem clássico de ser uma chuteira mais estreita para poder fornecer aí um ajuste muito preciso para os nossos pés. Mas quem tem aí os pés um pouco mais largos acaba ficando de fora da brincadeira. E a Puma Ultra, por ser uma chuteira um pouquinho mais espaçada, um pouquinho mais larga, consegue também atender a esse público sem oferecer nenhum tipo de desgaste para os nossos pés, tipo de machucado. Às vezes aí, em alguns casos, a pessoa não consegue não calçar a Speed Boot. Não é o caso dessa Puma Ultra. Obviamente vai depender aí do seu pé, da largura do seu pé, mas eu acredito que na maioria dos casos, quem tem aí os pés largos vai se sentir muito confortável com essa chuteira nos pés. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Também não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!